O novo ministro da Justiça também acaba herdando a investigação sobre o caso Banco Master. Afinal de contas, a Polícia Federal está no guarda-chuva do Ministério da Justiça. Hoje, o diretor da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, concordou com o que o ministro Fernando Haddad tinha dito anteriormente, também hoje, e afirmou que a investigação sobre as fraudes do Banco Master é uma das maiores que a Polícia Federal já teve. Essa declaração foi feita numa entrevista que ele deu aqui ao UOL News. A gente tem um trecho para você. Faço coro aqui ao ministro Fernando Haddad. Eu acho que essa não só a maior investigação de fraude bancária, mas talvez uma das maiores, se não a maior investigação da Polícia Federal, seja pelo volume de dinheiro envolvido nisso, seja pela quantidade de pessoas e o nível, enfim, dessas pessoas que a gente está investigando. O que chama a atenção, acho que o volume de recursos envolvidos chama a atenção, de fato, a facilidade com que se criam, aparentemente, e eu falo isso porque são dados públicos, aparentemente se criam valores, e aqui falamos sempre as casas de bilhões, e que passam ou passaram algum tempo despercebidos de todos e de tudo. Anteriormente, hoje, mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha dito que o Brasil pode estar diante da maior fraude bancária da história do país com esses processos envolvendo o Banco Master. Silvia, você atende clientes que são do mercado financeiro. Qual que é a preocupação que existe em torno de toda essa apuração do Banco Master? Tem várias preocupações, né? E uma das preocupações que apareceu com muita força nessa virada de ano é com a função do Banco Central e a autonomia do Banco Central como instituição. E a possibilidade até remota de reverter a liquidação do Banco Master. Essa questão parece mais pacificada hoje, eu diria, com o recuo do TCU e com os sinais de que essa investigação vai continuar, apesar das pressões no sentido contrário. Mas aí trazem outras questões para a mesa. Trazem questões sobre as repercussões desse caso sobre as eleições. E não só do ponto de vista eleitoral, na cabeça do eleitor, isso é bom para o governo, ruim para o governo, mas também com as principais figuras. Se esse caso avança, quem pode ser afetado? Os aliados de quem podem ser afetados? E ainda lembrando que a gente está falando de um caso específico, Banco Master, mas a gente está assistindo desde o ano passado, pelo menos, a uma combinação de casos que cada um individualmente já seria talvez a maior investigação ou o maior escândalo. Você tem Banco Master, você tem uma investigação cada vez maior e mais robusta contra o crime organizado, com cooperação internacional. Você tem operações contra abuso de emenda parlamentar, que também são cifras bilionárias. E dá para traçar também, INSS, né? E a gente pode ficar aqui listando mais algumas. Tem um ponto em comum em cada uma dessas operações. Dá para traçar algumas linhas combinando todas elas, que é o envolvimento de agentes políticos. Em todas elas você tem algum político ou alguns políticos que estão aparecendo nas investigações. Então, é impossível prever onde isso vai parar e quando, se agora ou depois, mas é o tipo de preocupação que tem aparecido cada vez mais para tentar antever o resultado da eleição. Ô Letícia, a Polícia Federal do agora ministro, aliás, só até para posicionar para o pessoal que está nos acompanhando, acabou de sair, agora há pouquinho tempo, saiu a nomeação oficial do Wellington Lima e Silva como ministro da Justiça, já foi publicada no Diário Oficial. Letícia, a Polícia Federal do ministro Wellington está tendo bastante trabalho e todos esses, como o Silvio falou, são aqueles casos que eu sempre lembro daquela frase do Teori Zavascki, que ele falava, são casos em que você puxa uma pena e vem uma galinha, né? Haja trabalho, né, Letícia?
Haja trabalho. O caso do Banco Master é o que mais amedronta as pessoas aqui em Brasília, aterroriza, porque é muito político envolvido, muita autoridade envolvida, que tem ligação com o Vorcaro, que tem conexão com o Daniel Vorcaro, né, o dono do banco. E mais do que isso, a gente também está vendo uma série de operações da Polícia Federal que são deflagradas sob a ordem do ministro Flávio Dino, do Supremo, em relação a emendas parlamentares. Então, o que a gente pode esperar para 2026 em relação à batalha política que a gente vai ver da ala política contra a PF, que está sob o novo ministro, a partir de agora. A gente vai ver uma série de ataques, uma série de posicionamentos dizendo que o governo federal está usando a Polícia Federal para perseguir adversários, para prejudicar determinadas pessoas, determinados grupos políticos. Isso é inevitável, a gente já viu isso em outros momentos da história recente do país. Inclusive na Lava Jato, o PT falava muito isso, né, que a polícia era usada contra o partido, para perseguir o partido, para perseguir o Lula. Mas veremos isso em diferentes níveis a partir de agora. Por quê? Porque está chegando a eleição. A gente está em janeiro, outubro parece longe, mas a gente já está falando de outubro há 2 anos, assim, com muita frequência. Desde o ano passado, toda semana já virou pré-campanha eleitoral. Então, como é uma eleição que vai ser concorridíssima nesse ano, provavelmente a última eleição do presidente Lula, ele está disposto a sair candidato novamente. E a gente vê uma direita que está crescendo com muita força no país ao longo dos últimos 7 anos, 8 anos. E agora a gente vai ver um embate muito forte. Então, veremos a Polícia Federal, qualquer ação da Polícia Federal, ser questionada com lupa pelos adversários políticos do governo federal. Mauro. Antes da gente cair no tema da eleição, porque hoje saiu uma pesquisa nova e a gente vai passar os números para o pessoal que está nos assistindo. Ô Júlio, eu lembro que na semana passada a gente comentava aqui a questão do Banco Master e tinha todo aquele atrito entre o Banco Central e o TCU. A gente até comentava que o Tribunal de Contas da União entrou numa área onde ele não tem ali, não é uma atribuição natural do Tribunal de Contas da União fiscalizar o Banco Central. A novidade dessa semana é que teve essa reunião entre o presidente do Tribunal de Contas da União e o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, e parece que pelo menos nesse ponto houve ali uma pacificação, né, entre os dois. Houve. De fato, assim, existe até uma certa maldade assim, nos comentários sobre esse recuo, né, que o ministro Johnson disse que, inclusive, não houve um recuo, né? Mas, enfim, o fato é que houve uma saída francesa, né? Uma saída honrosa, construída em parceria com o Banco Central, para o TCU encerrar esse caso, né? Que, como o Silvio colocou muito bem, preocupou o mercado, preocupou até os ministros da Corte de Contas, ministro Supremo, o caso chegou no Planalto, a gente até comentou sobre isso, né? O presidente Lula entrou no circuito, ligando para o presidente do TCU. Enfim, foi uma belíssima confusão que mostrou justamente essas zonas cinzentas ali, em que o tribunal tentou avançar atribuições que não são dele, né? E havia uma preocupação ali do Banco Central de que a forma como o TCU estava conduzindo essa inspeção pudesse gerar questionamentos da própria liquidação, né? Questionamentos judiciais pelo Daniel Vorcaro, né? O que abriria um precedente gravíssimo, né? Então, diante de toda essa situação, houve essa construção aí de um armistício, digamos assim, né? Entre o Banco Central e o TCU. Ao que parece, pelo combinado, os técnicos não terão acesso aos documentos sigilosos e cada um vai ficar dentro do seu quadrado, né? O TCU vai justamente investigar e apurar a condução do processo de liquidação pelos servidores para avaliar se houve algum desvio de conduta ou de finalidade. E é isso.